Trabalho de geografia realizado pelos estudantes Ana Beatriz Ferreira Silva, Maria Eduarda Faria da Conceição, Maria Eduarda dos Santos Souza, Raíssa Aparecida Silva Bonifácio e Yasmin Luiza Nascimento Maia. O que são placas tectônicas? As placas tectônicas são enormes blocos que fazem parte da camada sólida externa do planeta Terra, a crosta terrestre. É comum chamarmos esses blocos de placas tectônicas, mas o nome correto seria placas litosféricas. Elas sustentam os continentes e os oceanos e são conduzidas pelas correntes de convecção, resultado do calor irradiado do magma incandescente da Terra, que está em constante movimento. Há 10 placas que se movimentam e ano a ano elas afundam alguns milímetros. Assim, as dimensões e contornos do relevo terrestre são alterados. Cada uma dessas placas possui nomes, sendo Placa do Pacífico, Placa de Nazca, Placa Sul-Americana, Placa da América do Norte e do Caribe, Placa da África, Placa da Antártida, Placa Indo-Australiana, Placa Euroasiática Ocidental, Placa Euroasiática Oriental e Placa das Filipinas. Os movimentos das placas tectônicas. Cada uma dessas placas possui 3 tipos de limites, sendo limites convergentes. Quando há um movimento de colisão de uma placa com a outra, chamamos de limites convergentes. Há 3 tipos de convergência: a oceânica continental, quando existem fissuras profundas nos oceanos, o encontro de placas e a possível formação de vulcões. A continental-continental, sendo o caso de uma placa se movimentar para baixo da outra, formando cadeias de montanhas. E a oceânica-oceânica, em que a convergência ocorre entre 2 placas oceânicas. Limites divergentes. Ocorre quando as placas traçam um movimento de distanciamento entre elas, gerando uma nova crosta oceânica. Esse movimento é realizado no sentido horizontal e o limite possui 3 estágios, além de uma atividade vulcânica bem intensa. O primeiro é a abertura de um oceano resultante da fratura da costa, fazendo com que a água invada a área e forme lagos. O segundo estágio apresenta uma fragmentação total e a formação de 2 continentes separados por um oceano, além da continuidade de atividade vulcânica devido à elevação do magma. O resultado da atividade magmática cria o terceiro estágio, quando há a formação de oceano. Limites conservativos ou transcorrentes. Podemos observar a ocorrência dos limites conservativos em locais com deformação. As placas tectônicas deslizam-se uma em relação à outra, sem convergência ou divergência. A movimentação das placas ocorre por causa da energia que é liberada na extensão desses limites. Assim, há a possibilidade de acontecerem terremotos dos focos rasos, os mais destrutivos. Consequência decorrente ao terremoto. Dado o tamanho e a intensidade de cada terremoto, a maioria dos terremotos causa estragos na sociedade. Além disso, maremotos podem gerar ondas gigantescas, com uma média de 20 metros, varrendo áreas costeiras em um piscar de olhos. Essas ondas são chamadas de tsunamis. Essas ondas podem atingir a costa a velocidades de até 800 km por hora. Casas e prédios destruídos, pontes estruturalmente danificadas, vítimas mortais e ou presas sob escombros são algumas das consequências desses terremotos em regiões continentais. O fenômeno em si não causa necessariamente nenhum dano à superfície, pois muitos terremotos podem ocorrer em áreas de baixa densidade populacional, alterando a paisagem de maneira insignificante. Danos causados por terremotos podem ter uma variedade de consequências. As principais consequências estão relacionadas ao colapso de estruturas civis devido a deslizamento de terra, incêndios causados por quedas de fiação elétrica, rompimento de represas e inundações causadas por tsunamis. Consequências decorrentes de erupção vulcânica. Os vulcões criam maravilhas únicas que a natureza tem para nos oferecer. No entanto, seus efeitos destrutivos sobre a vida humana e o meio ambiente também mantêm proporções semelhantes. Todos os anos, as erupções vulcânicas matam direta ou indiretamente pessoas e animais, deslocam milhares de famílias e afetam o ambiente natural e os assentamentos humanos. Gases e cinzas liberados por erupções vulcânicas podem afetar a qualidade do ar e interferir nas temperaturas. Eles podem poluir o ar por dias ou até meses, interrompendo o tráfego aéreo, como aconteceu em 2010, quando o vulcão na Islândia entrou em erupção, enviando cinzas à deriva pelo continente europeu. O fechamento do espaço aéreo foi necessário, quando milhares de voos foram cancelados, afetando o movimento de pessoas ao redor do mundo. A lava ejetada pelo vulcão, combinada com material piroclástico, pode causar danos e contaminação do solo. Uma vez coberto com esses materiais, pode perder temporariamente sua capacidade de ser usado na agricultura e pecuária.
Exemplos de terremotos em nosso planeta. Chile, 22/5/1960, magnitude 9,5. Na noite de 22 de maio de 1960, o Chile foi atingido em cheio pelo maior terremoto a ser registrado no planeta. Aproximadamente 1,6 mil pessoas morreram, 3 mil ficaram feridas e mais de 2 milhões perderam suas casas. O prejuízo estimado para o Chile foi de 550 milhões de dólares, ou 1,2 bilhão de reais em valores atuais. Alasca, 28/3/1964, magnitude 9,2. Em 1964, Alasca foi atingido por um terremoto, que foi seguido por tsunami. Tirou a vida de 131 pessoas e causou prejuízos da ordem de 2,3 bilhões de dólares, ou 5,2 bilhões de reais. Os efeitos do tremor foram fortemente sentidos em várias cidades americanas. Exemplos da erupção vulcânica no nosso planeta. Um dos vulcões mais ativos do Chile, o Villa Rica, tem 2.893 metros de altura e está localizado próximo às cidades de Pucón e Villa Rica, 800 quilômetros ao sul de Santiago. Suas últimas erupções aconteceram em 1984, 1971 e 1964. É comum se deparar com fumaça saindo do topo do vulcão e, em dias de maior atividade, observar o surgimento de lava na cratera. Tungurahua é o vulcão mais ativo e temido da América do Sul, já que está em erupção desde novembro de 1999. A última grande erupção aconteceu em julho de 2013 e não teve vítimas. O Tungurahua está localizado na região central do Equador e seu topo encontra-se a 5.023 metros do nível do mar.